Queridos irmãos em Cristo, que a paz do Divino Mestre continue sendo uma das nossas metas. É muito bom estarmos nesta casa, porque aqui estivemos há um bom tempo atrás, ou assistindo às palestras do meu pai, o Lauro Mendonça, ou até mesmo contribuindo com o estudo à luz da doutrina espírita. E também o meu irmão Paulo, que hoje mora em Campo Grande, não aqui na Zona Oeste, mas lá em Mato Grosso do Sul, um pouquinho longe. Já tivemos a oportunidade de sermos agraciados e sermos recebidos por esta casa bem orientada, que abre-se as portas não só para atender a necessidade do conhecimento da doutrina espírita, mas para atender às necessidades nossas, caso tenhamos mérito para receber esses benefícios. Bom, hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito oportuno. A página de preparação, nossa querida Joana de Ângelos falando sobre a plenitude da vida. E hoje, comumente, celebramos o respeito, ou lembrando neste dia 2, dia de finados, os que já desencarnaram. É natural, como vimos hoje, as reportagens nas televisões, nas mídias como um todo, mostrando as pessoas que, de alguma maneira, estão, ao visitarem os chamados túmulos, agradecerem, pedirem, lembrarem daquele ente querido que de alguma maneira para alguns partiu, ou para o lugar A ou para o lugar B. Só que nós vamos, à luz da doutrina espírita, ampliarmos o conceito do nascer, do viver e morrer. Assim, muito simples, como os ciclos da vida, eles são desta maneira. Porém, a doutrina espírita nos fala de uma forma muito mais abrangente, como nós vamos inicialmente assim relembrar o que nós já sabemos, fruto dos nossos estudos, do nosso aprendizado, o que a doutrina espírita nos traz enquanto conceitos básicos. Se imaginássemos a nossa existência atual como não apenas uma oportunidade de resgatar o passado faltoso, como também de reconstruir o que destruímos no passado, bem como também, através da presente existência, termos atitudes no bem, atitudes que possam somar valores morais, internalizando o Evangelho do Mestre, vai nos permitir que realmente nós sejamos os verdadeiros artífices desse bem, a partir do conhecimento que a doutrina nos dá. Todo conhecimento ele está sustentado em bases, podemos dizer colunas, pilares. E nós já sabemos, o que eu vou mostrar a seguir não é novidade para nós, para aqueles que já professam a doutrina espírita já há um bom tempo, conhecem os 5 pilares básicos da doutrina espírita. Vamos ver se alguém lembra. Qual é o primeiro? Quem me ajuda? Esqueci, deu branco. Deu branco não, deu preto. Qual o primeiro? Opa, vamos lá. Opa, ele ficou aqui um pouquinho mais. Mas primeiro, Deus, a inteligência suprema. Só um minutinho. Coisas da internet. Mas nós vamos lembrar que sabemos mais do que isso. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Está lá na primeira pergunta que o mestre Allan Kardec fez aos amigos espirituais. Além disso, nós temos a imortalidade da alma. Princípio este que nos mostra que em nossa essência nós somos quem? Espíritos imortais. Seres inteligentes da criação, criados simples e ignorantes. Isso nós sabemos. Além da imortalidade da alma, nós temos quem? É a encarnação, mas antes tem a reencarnação. É até bom, ó. Não foi de propósito, mas já que saiu assim, a gente reforça o conhecimento. A reencarnação, a partir do momento, todos criados iguais. Você tem certeza? Claro que tenho. Está nos princípios da doutrina. Além disso, nós, enquanto espíritos, decidimos como serão as nossas existências. O mestre Allan Kardec interroga os amigos espirituais: como poderá então, o homem, referindo-se ao ser humano, adquirir novos aprendizados, novos conhecimentos, caminhando à perfeição? E eles simplesmente respondem: através do quê? De uma nova existência.
previsto de alguma forma nos mostrando que, a partir do momento que reencarnamos, voltamos ao novo corpo de carne, seguimos a nossa jornada rumo à perfeição. Faltam apenas 2. Qual é o próximo? Quem é que lembra? É esse mesmo. Pluralidade dos mundos habitados. Não simplesmente os mundos identificados pela nossa ciência. São muitos, mas são ínfimos em relação aos milhões de galáxias, aos bilhões de estrelas e mundos espalhados pelo nosso universo. É muita ousadia nossa, enquanto seres humanos e espíritos imortais, acreditarmos que o nosso simples planeta Terra possa simplesmente nele ter vida. Vida como conhecemos. Mas o que conhecemos da vida? Nem sabemos definir quais são os seus tipos na sua abrangência. O fluido cósmico universal que nos envolve enquanto matéria primitiva, reforçado pelo mestre Kardec, nos mostra que os mundos aí estão. As vidas das formas multicelulares, as vidas mais diversificadas. E o último pilar é a comunicabilidade dos espíritos. Não somos nós que nos comunicamos com eles, apenas eles se comunicam conosco. O nosso mundo material, segundo os espíritos, é apenas um espelho, uma reflexão opaca do quê? Do mundo espiritual, que é a verdadeira vida. Nós nos comunicamos com os desencarnados através dos médiuns. Bom, destes 5 princípios básicos, vamos nos deter na imortalidade da alma. Porém, eu gostaria de inicialmente mostrar para vocês esse indivíduo que aí está. Ele é relatado no livro A Vida Escreve. Alguém já leu? Hilário Silva? Histórias belíssimas. Há uma página cujo título assusta pelo próprio título, que é Temor da Morte. Interessante, não? Nós vamos falar dele um pouquinho mais à frente. Esse médico é um médico espírita distinto, Dr. Salles Neto. Dr. Salles Neto, atuando numa determinada região, era respeitado pelo seu conhecimento, por sua ajuda. Um outro personagem, segundo Hilário Silva, aparece, que é o senhor Nadir Meireles. O senhor Nadir Meireles estava numa situação aflitiva, pois a sua esposa estava com a proximidade de um parto, mas numa situação extremamente difícil. Era necessário que o Dr. Salles Neto viesse ao concurso, simplesmente porque o Dr. Salles já havia operado a esposa do senhor Meireles por 2 vezes. Nada melhor do que chamá-lo. Nesse chamamento, o Meireles, o seu Nadir, convoca o Dr. Salles Neto, que simplesmente disse a ele: olha, se o senhor quiser, eu posso lhe mandar um teco-teco, que em 10 minutos ele vai buscá-lo e trazer para o local onde nós estamos. Era simples. Mas o Dr. Salles simplesmente reclamou: mas como vocês deixaram chegar a essa situação? Mas ele não aceitou viajar de teco-teco, dizendo: é muito perigoso. Seu Meireles, aflito, buscou uma nova opção. Perguntou ao Dr. Salles: posso mandar um carro? Ó, mandou até um fusquinha, viu, gente? Para não ter problema que ele anda em qualquer terreno. O médico, o Dr. Salles, simplesmente responde: carro? Você viu como é que estão os estados das estradas com as últimas chuvas? Nem pensar, é muito perigoso. E o Meireles o que fez? Posso lhe mandar então um possante cavalo, que a galope o trará para atender a minha esposa. O que será que o Dr. Salles Neto respondeu? Alguém tem alguma ideia? Já leram um capítulo? Não, mas dá para deduzir, né? Simplesmente ele disse: não, mas deu uma justificativa. Eu não posso me sujeitar a isto. Alguém pode me ver nessa situação. E não foi atender. Mas o Dr. Salles, distinto médico espírita, deu uma solução. Nadir Meireles, faça o seguinte:
traga a senhora Meirelles até mim, do jeito que vocês quiserem. Quando ela chegar aqui, eu vou atender. Simples, não? Muito fácil. A galope, saiu Nadir Meirelles com a esposa para levar até o Teco-Teco. Viajaram 10 minutos. Ao chegarem à frente da residência do doutor Salles Neto, observam as luzes acesas, um intenso movimento de pessoas. Vocês imaginam o que deve ter acontecido? E olha só, pessoal aqui está ótimo na criação, é exatamente isso. O senhor Salles Neto havia desencarnado por uma trombose violenta. Aí, para a nossa reflexão, há pessoas que passam a vida toda mergulhadas no medo de morrer. Vimos aí, o que vimos ontem? Mais um avião, não é isso? 200 e tantos desencarnados, observando conflitos, os acidentes aí estão, que podem ocorrer de avião, de carro, a pé, de bicicleta, dormindo, de qualquer forma. Aí surge o alerta que a doutrina nos reforça. Muitos que acabam se preocupando em demasia com o medo de morrer, que acabam esquecendo do quê? De viver. Há uma preocupação exacerbada em relação a isso. Bom, aí vem um questionamento. Se pudesse voltar, mas ainda bem que eu sei o que ali está e vou auxiliá-los. Por que a morte assusta? Interessante, eu não estou dizendo que nenhum de nós aqui tem medo da morte. Alguém tem medo da morte aqui? Não. Tudo tranquilo. Vamos imaginar que tem pessoas que têm. Vamos imaginar, não fica mais fácil? Existem pessoas que temem a desencarnação. Igual nessa imagem da Guernica ali de Pablo Picasso. Meio assustador. Tem pessoas que se assustam. De onde vem isso? Existem algumas justificativas. Existem pessoas que temem porque têm o medo de não mais ter novas oportunidades. Mas se eu morrer, eu não vou ter mais oportunidade de fazer nada. Se eu perder essa vida, o que mais eu vou fazer dela? Não tenho mais oportunidades. Outros praticamente também têm o medo de doer. Ah, mas a desencarnação pode ser dolorosa. Ainda mais quando vai às obras essenciais da doutrina, aonde os espíritos iluminados trazem relatos dos sofrimentos, como André Luiz tão bem relatou para todos nós, especialmente a Nosso Lar, inicialmente, depois nas outras obras, mostrando a dor, o sofrimento. Muitos temem a morte porque vai doer. Chegam na casa espírita, alguns companheiros dizem: fale-me de tudo, mas não fale dessa tal de morte. Fale da plenitude, mas também tem outros medos. Aqueles que têm o medo de não saber o que é que vai acontecer mais à frente. Eu não sei o que vai acontecer. Esse é um medo natural de algumas pessoas que se encontram nesse grupo. Existe um outro grupo daqueles que tem um medo exagerado de sofrer após a morte, após a desencarnação. Ou por não ter mais oportunidades, por acreditar que será doloroso, ou por não saber o que vão encontrar mais à frente. Aí o que ocorre? Tem o medo do sofrimento. Mas existe um outro, se não bastassem esses 4. O medo de perder afetos e bens materiais. Não mais estarei com ela, não mais estarei com ele. Vou perder aquilo que tanto lutei para conquistar, fazendo referência aos bens materiais. Porém, esses medos que aí estão, posso fazer um questionamento? Qual o seu medo? Qual é o nosso medo? Talvez alguns de nós tenhamos, mesmo que intimamente, de uma forma adormecida, talvez de uma forma inconsciente, algum temor. Porque o medo, até certo ponto, é da natureza humana. Felizes de nós por termos medo diante do desconhecido.
Se não tivéssemos o medo, o nosso risco seria potencializado. Poderíamos estar em situações muito mais aflitivas do que aquelas que talvez tenhamos hoje. O medo, até certo ponto, ele é envolto de uma naturalidade, porque ele está em a natureza. Eu não conheço, eu vou buscar a informação, eu vou observar detalhes para conhecer o ambiente, para conhecer a situação, uma vez que este medo, a partir do momento que o conhecimento vai surgindo, o medo vai se afastando. Quais os medos que temos em relação à morte? Para isso, mais uma reflexão. O medo possivelmente está associado àquilo que fazemos diante da vida, sim ou não? Sim. O que faço na vida são obras, eu realizo, eu tomo decisões que geram sentimentos a partir das ações que eu resolvo fazer a partir do momento que eu decidi. Essas ações são escolhas que nós fazemos. Seria tão belo e maravilhoso que, ao abrir a janela de nossa casa, podem imaginar, abrimos a janela de nossa casa e nos deparamos com este roseiral. Aqui é uma plantação de rosas de Olambra, lá interior de São Paulo. Já pensou, Angela, que bonito você abrir a janela? É igual a sua casa, mais ou menos assim, né? Parecido. Mas nós podemos imaginar o que é que nós estamos colhendo. Flores perfumadas, belas. Ou simplesmente será que nós estamos criando noites sombrias? No sentido figurado, o que são essas noites sombrias? Estamos voltando um pouquinho no passado, lá na Federação Espírita Brasileira, enquanto cooperávamos na evangelização de alguns jovens, onde eu era bem mais jovem do que sou hoje. Lembrando, ainda tem 3 anos para adquirir o passe de idoso, vou chegar aos 60, emérito. E recordando a época, lá na Federação Espírita Brasileira, eu me recordo de um determinado momento, de todo esse trabalho que a doutrina nos permite, dentro de um aprendizado que a dona querida a Maria Cecília Paiva, que esteve à frente da Federação Espírita Brasileira, tanto no Departamento de Infância e Juventude, ela sempre trazendo uma imagem interessantíssima, e uma delas que me veio à mente agora, sempre ela buscava destacar de tudo e de todos o quê? O lado positivo, a nobreza de cada ser. Porém, se nós nos deixamos envolver pelos pensamentos negativos, por essas noites sombrias, estilo pensamentos do tipo, abre aspas, eu não posso, eu não consigo, é impossível, eu estou sozinho, quem é que vai me ajudar? Eu já tentei antes e não consegui. Aonde esses pensamentos vão nos levar? Quantos de nós que ao dormirmos, ao colocarmos a cabeça no travesseiro após um dia de árduo trabalho de aprendizado, levamos para junto de nós, através do nosso pensamento, as companhias atraídas pelo nosso pensamento? E Cecília Paiva reforçava, levamos para o nosso quarto, conforme os nossos pensamentos, nós atraímos todas essas vibrações negativas. Então, noites sombrias. E já que estamos um pouco saudosos, quem tem mais de 20 anos aqui? Alguém tem mais de 20? Gente, fique à vontade, né? Eu estou sendo filmado, vocês não. Pode levantar a mão, não tem problema. Quem tem mais de 20 anos vai se lembrar de um desenho animado, 2 personagens, Lip e Hard. O leão da montanha e Hard, a hiena. Alguns vão lembrar. Vão lembrar agora quando eu reforçar com vocês um bordão que ela usava. O leão da montanha sempre otimista, trabalhador, em busca de algo. A hiena vinha com aquele bordão. Olha, alguém vai lembrar. Ó dia, ó céus, ó asa. Mas não parava aí. Ela tanto torcia contra que no final ela afirmava que estava certa. Ela dizia, eu falei que não ia dar certo. Vibra negativo. Esse desenho da minha infância
Porém, quantas pessoas que lamentavelmente ainda hoje, eu digo, são nuvens cinzentas, carregam nuvens cinzentas sobre a sua cabeça. Você passa pelo companheiro, bom dia, só se for para você, o meu está péssimo. Bom dia para você, que toda segunda está lá no Fabiano. Vai aturar, vai conviver com quem eu convivo. Olha, a minha dificuldade é muito maior do que a sua. Mas essas noites sombrias devem ser vencidas. O que eu transformo? Essas noites sombrias, ou eu posso transformar em um sorriso de alegria. Viram como ela está sorrindo alegre? Não estão vendo? É bom que eu não pedi autorização à minha querida esposa Cristina para usar a imagem dela, né? Estou levando o papel para ela escrever. Mas tem um sorriso. Até descobrir o que aconteceu entre equipamento e tecnologia, a gente segue. Mas esse sorriso vai ter um sorriso individualizado. Tem pessoas que sorriem mesmo sem levantar os cantos da boca. Tem pessoas que mesmo levantando os cantos da boca, dizem que estão sorrindo. Não é esse sorriso simplesmente aquele sorriso falso, porque a ciência nos mostra, ela dá instrumentos, existem técnicas para saber quando é um sorriso verdadeiro ou um sorriso falso. Querem uma dica? Sorriso verdadeiro. Essas ruguinhas, os músculos aqui no canto dos olhos, eles se fecham, amarcam um pouquinho. Esse é um sorriso mais natural, o sorriso espontâneo. Então, nós podemos escolher, sim, como será o nosso dia. Mal o sol aparece, alguns já estão vendo a treva em relação a isso. Aonde vai nos levar? Realmente no temor que tanto dificulta. O que vai acontecer também com os espíritos, ou com cada um de nós, quando chegarmos neste momento do quê? Encarnação. Uma verdade básica da doutrina: todos nós vamos morrer um dia, inclusive nós que estamos aqui e todos os outros que também não estão, porque é da natureza humana. A desencarnação é um processo natural, tanto é natural que teremos junto de nós entes queridos, aqueles que aqui ficarão. Podemos ter o concurso de médicos, paramédicos, aqueles que estarão ao nosso lado nos auxiliando. Por outro lado também nós teremos os amigos espirituais, os amigos de vidas anteriores, aqueles que de alguma forma nos acolherão, parentes que já se foram, que foram preparar o caminho, que durante muitos e muitos momentos nos orientaram, esclareceram, vão nos acolher. Há que se ter preparo para isso. Como então eu devo me preparar? Em O Livro dos Espíritos, na questão 961, o mestre Kardec interroga aos amigos espirituais o seguinte: no momento da morte, qual é o sentimento? Então no momento, vamos voltar aqui. No momento da morte, qual é o sentimento que nutre o homem naquele momento? Um sentimento de dúvida? Um sentimento de desesperança? Um sentimento de medo? Olha que pergunta interessante do mestre Kardec. Ele, ao interrogar aos amigos espirituais, e vale aí um alerta para todos nós que estudamos a doutrina espírita, muitas das vezes ficamos ansiosos em ouvir o que dizem os amigos espirituais ao responderem Kardec em O Livro dos Espíritos. Porém, um grande aprendizado já está presente nas perguntas que o mestre Kardec nos faz. O estudo começa por aí. Então ele, desejoso de saber dos espíritos reveladores o que acontece nesse momento, perguntou se acontece a dúvida, o medo ou a esperança. E os espíritos respondem de uma forma bem simples, como são as suas respostas. Dizem ao mestre Kardec o seguinte: para aqueles que se sentem culpados, o que é que vai ser gerado no momento da desencarnação? Medo. A famosa expressão, quem tem culpa no cartório, não é isso? Quem está devendo. E os orientais nos esclarecem muito, nos reforçando que devemos viver cada dia da nossa existência como se fosse qual? O último. Nós sabemos disso.
Lembramos do nosso querido Mestre Jesus, quando ele nos alerta, no meio de tantos alertas na sua vida exemplar: reconcilia-te com o teu adversário enquanto o quê? Estás a caminho. É nesse sentido, se eu guardo em mim, em minha consciência, algo que possa desabonar uma atitude, algo ou alguém que possa me cobrar algo, nos cobrar algo, fazermos o que deveríamos fazer e o que fez de uma forma intensa Santo Agostinho, relatado no Evangelho segundo o Espiritismo, que ao final de cada dia o que ele fazia? Interrogava a sua consciência. Será que fiz todo o bem que devia? O mal que não devia? Quantos de nós nos sentimos enobrecidos em demasia, penso eu, quando ao não fazer o mal nos sentimos então já gabaritados para patamares mais elevados? Mas eu não prejudico ninguém. Meu pensamento não é de noite sombria, é de sorriso irradiante. Porém, nos alertam que os amigos espirituais, o mal, ok, isso temos que evitar, que é tudo aquilo contrário à lei divina. Mas a nossa responsabilidade é intensificada a partir do momento que deixamos de fazer o bem. Aí está a nossa responsabilidade maior. E nesse sentido, se ao interrogar a nossa consciência, observarmos que se por um acaso viesse uma revelação divina, chegasse até nós o nosso anjo, o Espírito Guardião, com a seguinte mensagem: o Pai Celeste está convocando novos trabalhadores para o plano espiritual. Que notícia boa, né? Notícia complementar: você foi escalado hoje. Ótimo, não? O que nós vamos dizer a esse amigo espiritual? Só um minutinho. Pegue o seu caderno, consulte seu smart, né? Deve ser com muito mais tecnologia do que o nosso, né? Do lado do plano espiritual, consulte aí nesses dados, verifica se sou eu mesmo. O Carlos Veríssimo, a Ana conheceu um Veríssimo, a Ângela Mendonça, mas vem cá, é o Veríssimo ou Mendonça? Aí depois o amigo lá lê: Carlos Alberto Veríssimo de Mendonça. Sou eu mesmo. Não dá para estender o tempo? Um acréscimo de tempo de misericórdia? Dá mais um tempinho. Quantos tempinhos nós recebemos pela vida? Um novo dia que nasce, abrimos os olhos, verificamos que estamos no mesmo ambiente físico, é uma nova oportunidade de trabalho. Nesse sentido, avaliemos o que temos feito e como está a nossa consciência. Por quê? Se alguma pequenina parcela de culpa, e como entender esta culpa? O desvencilhamento, o afastamento do cumprimento das leis divinas. O medo vai se instalar. Mas além do medo, vimos também na resposta dos Espíritos a Kardec, vai gerar também dúvida. Em quem? Para os descrentes endurecidos. Não, mas eu não acredito bem que vai ser desse jeito, não. Ou então, eu acredito que quando eu desencarnar, vai ser uma felicidade imensa. Eu vou ver espíritos de luz, espíritos iluminados, aquela música celeste, uma vibração maravilhosa. Ok, pode pensar assim, pode ser real, mas será que é agora? Nessa presente existência? Talvez mais à frente, sim, quando nós evoluirmos mais, nos aprimorarmos mais. Então, a dúvida para aquele descrente endurecido. Estou vivenciando uma situação desde o início desse ano com uma familiar que durante os últimos anos, vendo muitas noites sombrias, o lado mais negativo, chegava-se com uma mensagem boa, positiva, e essa nossa irmã: mas isso para vocês é mais fácil, para mim não funciona desse jeito. E de alguma forma, esse ser que recebe a nossa vibração diária com uma orientação espírita.
Percebam? Isso não quer dizer que o Espiritismo, a doutrina espírita, nos dará uma chancela de aceitação plena dos seus princípios, sim, mas a aplicabilidade dos seus princípios é um caminho às vezes mais longo. Entre o conhecimento e a ação, a distância, nós aqui oferecemos essa distância. Podemos encurtar ou distanciar. Encurtar nessa existência, distanciar nessa existência, como podemos, por decisão própria, pelo uso do livre-arbítrio, tardiarmos essa nossa escolha e ampliar o caminho. Mas nós queremos ter o medo dos culpados ou a dúvida dos descrentes endurecidos, ou nós queremos a esperança? É lógico que queremos a esperança. Mas, segundo os Espíritos, a esperança vem para quem? Para os homens de bem. Mulheres, vocês estão juntas, ok? Faz referência aos seres humanos. O homem de bem, sim, tem condição de escolhas. Caminhar para um terreno árido, seco. Como hoje eu estava vendo uma reportagem lá dos vários trechos do nosso querido São Chico, que eu tive o prazer de conhecer, né, o Rio São Francisco. E podemos também caminhar por campos verdejantes. A escolha é nossa. Neste sentido, a doutrina é clara, é sábia, partindo-se da justiça e da perfeição do Mestre. Além disso, eu proponho, a partir desse momento, está escrito lá em cima, vocês estão lendo, está lá, um novo olhar. Leram? Gente, nós temos que ver o que não é visto. Ó, estou adaptando. Um novo olhar. Que novo olhar é esse? Eu fui agraciado a semana passada, retrasado eu fiz um trabalho profissional, um treinamento em Muriaé, Minas Gerais. Estava um pouco perto, 350 quilômetros, fui com a minha esposa, e nos presenteamos em visitar Ouro Preto. Alguém conhece? Vale a pena. É uma história fascinante. Inclusive a história das minas de carvão, as senzalas que lá estão, mina de carvão, desculpa, mina de ouro, em que ali, retratos sombrios da nossa responsabilidade, do que fizemos enquanto a escravidão ainda se fazia presente. Lamentável as dores sofridas, as consequências geradas, mas identificamos muitas coisas maravilhosas nessa viagem. Vimos, por exemplo, em uma mina de ouro, aonde os escravos, a estatura de no máximo 1,60 m, eram selecionados para extraírem das pedras de quartzo pesadas, aonde o ouro era sedimentado. Carregavam aqueles pesos, enquanto alguns em picareta buscavam retirar a pedra, os outros carregavam pedras. E para aqueles que tanto trabalhavam, que a marreta era mais sofrida, para descansar o que faziam? Invertiam a posição, carregavam pedras. Lembram aquela expressão? Enquanto descansa, carrega pedras? Vem daí. Só para vocês terem uma ideia. E você verificava nessas minas, 50 metros abaixo, penumbra, dor e sofrimento. Porém, não é isso que queremos destacar. Quantos de nós estamos nessa treva, nessa escuridão, por escolha nossa? E em retorno para o Rio de Janeiro, um sonho da minha esposa, que ela é professora de artes, já aposentada, sempre em suas aulas, em algum momento, falava do barroco e das obras do nosso querido Aleijadinho. Pediu, vamos voltar e passear em Congonhas. Se não conhece, também vale a pena. E o que eu fiz? Tirei algumas fotografias. Para quem lá estava, não foi essa não, viu gente? Não foi essa, né? É bom esclarecer. Falou, ótima! Nós identificamos, ali onde tem a igreja de São Matozinhos, né? Tem uma sequência de obras de Aleijadinho, relatando vários passos de Jesus. E me despertou a atenção para trabalharmos essas mãos que o Pai nos oferece. Para que não tenhamos medo enquanto culpados, para que não tenhamos aquela dúvida pela incerteza gerada por não acreditarmos em coisas melhores, mas sim, enquanto ao homem de bem a esperança,
As nossas mãos são utilizadas para quê? Negar fatos, pessoas, situações. Negamos que vivemos um momento de transição intensa. Mas alguém dirá, a transição sempre esteve presente na humanidade. As crises sempre existiram. Não é novidade do nosso. E todas elas, aquelas que vieram, foram vencidas, foram superadas. Podemos usar para negar. Também podemos usar as nossas mãos em relação ao quê? Aos apegos materiais. Essa imagem é personificada, segundo Aleijadinho, de Judas Iscariotes. E na imagem despertou a atenção que na sua mão esquerda, porque Aleijadinho, essa obra faz parte da Santa Ceia, que ele fez uma outra releitura. Inclusive ele colocou, além do mestre e dos 12 apóstolos que o acompanhavam, 2 serviçais, lá no estilo barroco, mostrando que outros mais também se aproximaram do mestre. E no caso Judas, aqui em simbolizando a venda, substituindo o mestre pelo recurso material. Quantos de nós ficamos apegados? O meu isso, o meu aquilo. E não apenas a bens materiais, a pessoas. O que é mais sério? Quantos de nós aprisionamos? E me veio à mente agora, alguém já viu uma lata de vários caranguejos ali dentro? Já viram? Alguém já viu? Eles conseguem sair da lata? Alguém já viu sair? Não sai. Por que não sai? Por que não consegue? Um sai puxando o outro. Quando o outro está chegando lá em cima, vai ter alguém abaixo e puxa. Alguém vai e puxa. Tem gente que, lamentavelmente, erroneamente, é assim. Não se sente bem com o sucesso do outro, com o trabalho que o companheiro faz na casa espírita, na vida como um todo. É um apego excessivo. Então, muito cuidado com isso. Mas as mãos também são utilizadas para pedir. E olha, não sei vocês, mas olha como eu peço. Ou melhor, eu pedia mais do que peço hoje. Hoje eu peço menos, sabe por quê? Eu sei que os amigos espirituais, que Jesus, o nosso querido Pai Celeste, sabem melhor do que eu o que eu preciso. Nossa querida Irma de Castro Rocha, também conhecida como Meimei, uma das suas frases belíssimas nos diz, quando ela em prece, agradeço Deus por atender conforme as minhas necessidades e não conforme os meus pedidos. Vamos reforçar. Ela agradecia a Deus por atender às suas reais necessidades, mas não necessariamente aquilo que ela estava pedindo. Então, podemos pedir, vale o questionamento, o que temos pedido da vida? O que temos oferecido à vida diante dos pedidos que a vida nos faz? Além de pedir, as mãos também servem, aqui é simbolizando Maria, a mãe de Jesus, enxugar lágrimas. É tão consolador. Aquele que respira fundo, engole uma lágrima e se dedica para enxugar a lágrima do outro. Isso é caridade. Isso é desprendimento. Isso é acreditar na imortalidade da alma, na imortalidade do espírito. Além disso, as mãos também servem para servir, sem redundância. É instrumento de trabalho, amparar a quem precisa, amparar inclusive aquele que no momento de maior dificuldade, é a hora que ele mais precisa, devemos servir. E também as mãos, aqui já é um trecho de Jesus carregando a cruz, em uma outra passagem, carregar a cruz entre aspas. O que a cruz personifica? Problemas, dificuldades, aflições, sofrimentos. Mas cada um tem o quê? A cruz que merece. Emmanuel nos fala, não há inocentes sofrendo no mundo. Estamos com as pessoas certas, no local certo, no tempo certo. Quantos, que evidentemente não somos nós, qualquer semelhança é mera coincidência,
Ao olhar uma família de alguém, de um irmão, de um companheiro, ah, se eu tivesse nascido nessa família, que filhos educados, que mulher brilhante fala pouco, que homem magnânimo respeita, elogia, é assíduo e tantas outras coisas mais. Ah, se eu pudesse ter aquele emprego que fulano tem, né, Maria? Trabalhar na Valdir Lima, né, Maria? Ah, se aposentou com 22 salários mínimos, não é isso? Ih, não era para falar, desculpa, né? Eu falo demais. Quantos de nós temos esta ambição descabida? Por que esquecer que o que temos é o que precisamos? Não há dúvida quanto a isso. Se não temos o que julgamos que deveríamos ter, alguma coisa está errada? Claro que não. A certeza ali está. Também as mãos servem para agradecer. Principalmente isso. Temos que agradecer as oportunidades que a vida nos oferece. Eu sofro, agradecer pelo sofrimento. Por quê? Tens certeza, ou melhor, tens dúvida de que no passado sofrias mais? Eu não tenho dúvida. Eu já apedrejei, eu já tirei vidas, eu já destruí esperanças. Eu falo por mim, não por revelações do que alguém me disse o que eu fui no passado. Por vários momentos da minha existência, ao me identificar em vários quadros. Já passei por aqui. Nítido. E felizmente, a doutrina espírita, a partir do princípio da imortalidade da alma, faz com que, através da providência divina, nós tenhamos condições de agradecer e lembrar a nossa jornada enquanto espíritos imortais. Que jornada é essa? É uma porta que se abre. Quantos de nós mantemos portas fechadas? Como isso? É o irmão na casa espírita, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, na via pública, em vários lugares, que vem até nós nos dar uma orientação, uma crítica construtiva, uma orientação a partir do qual nós possamos fazer melhores ou talvez vermos aquilo que nós não estamos vendo. Um descuido, uma desatenção, um deslize. E nós vamos pelo desculpismo, pelas justificativas, da seguinte maneira: bom, mas eu fiz aquilo porque fulano fez aquilo. Eu não fiz isso porque, tá vendo? É a crise. Essa semana eu comentava com alguns colegas de projeto de trabalho. Algumas decisões foram tomadas e encontraram uma culpada. Quem é a culpada? A tal da crise. Eu confesso, eu estou com pena dela. Tudo é culpa dela. Crise para lá, crise para cá. Tem uma palestra que eu desenvolvi que a crise, ela é resolvida através da própria crise. Como? Pegue o C da crise. Eu tenho que ter coragem. Coragem para vencer o desafio. Não é ficar lamentando, reclamando, maldizendo, criticando. O R da crise, eu preciso ter resiliência. Que é a partir das cinzas ressurgir. Podem ser pessoas, pode ser uma comunidade. Estamos vendo os refugiados, por exemplo, da Síria, o que está acontecendo. Tantos problemas que aí estão. Essas pessoas estão tendo que abandonar tudo e todos para tentar a reconstrução de uma vida, se é que será possível. Vemos tantas dificuldades, mas o que fazer? Reclamar, cruzar os braços, esperar que as coisas mudem? Não é assim. O I da crise é necessário que nós tenhamos inovação. O que é inovar? É fazer diferente, é procurar fazer melhor. Não é conviver com a síndrome personalizada pelo Chico Buarque de Holanda naquela música da Gabriela. Quem é que se lembra? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Aí fica na mesmice. A diferença entre o extraordinário, aquele que potencializa resultados, e aquele denominado no dicionário de ordinário, de reles, de baixa importância, a diferença é um pequenino o quê? Extra, que não é o supermercado ali na Dias da Cruz.
É um algo mais que nós temos que fazer. E um dos grandes gênios da nossa humanidade do século XX, Einstein, reforça-nos dizendo da seguinte maneira, que reforça o conhecimento que a doutrina nos dá quanto à inovação na jornada do Espírito. O cúmulo da insanidade é querer gerar resultados diferentes, fazendo sempre o quê? As mesmas coisas. Não dá. Buscando a cultura, não sei se é inútil. Sabe quantos passos que... Cadê o Alberto? O Alberto falou que eu estou com as pernas pequenas, né? Por aí. Quantos passos lá de baixo até chegar aqui? Alguém contou? Não? Quem não contou, mas subiu hoje? 220 passos apenas. Perceberam? Tem gente que já está habituada. Eu fiz uma prévia semana passada nas ladeiras de Ouro Preto, né? Mas eu dei uma paradinha ali embaixo. São desafios que precisam ser vencidos. O que fazer na jornada do Espírito? Eu sou um Espírito. Isso nós temos que lembrar. Todos nós somos estes Espíritos. E logo, nunca vamos morrer. Mas como? Não falou que nós vamos morrer antes? Mas este morrer, ele é abrangente em relação à imortalidade da alma. Morre o corpo, mas o Espírito é imortal. Morre a carne, se decompõe a matéria. Mas é uma decomposição tão perfeita que pode gerar repúdio de alguns, medo para alguns, mas essa própria energia, esta matéria em putrefação, serve de alimento para outros seres. Ao dizer de tantos espíritos como Leon Denis, quando nos reforça, dos reinos pelos quais o princípio vai sendo desenvolvido, até se individualizar enquanto princípio inteligente, espírito sendo formado, átomo e arcanjo, distâncias extremas. Mas este arcanjo foi átomo um dia. Mantendo essa nossa essência, lembrar sempre de quem? Do Mestre Jesus. Quando ele nos reforça que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, o que vai acontecer? Sobreviverá. Caso alguns de nós atravessemos problemas, dificuldades extremas, abandonos, calúnias, injúrias e tantas outras mazelas e dificuldades morais, não somos únicos. Pensemos que, caso isso estejamos passando, lembremos, à luz da doutrina espírita, são males necessários que terão o tempo necessário. Se hoje dificuldades atravessamos, algo fizemos no passado. E a justiça divina, a providência do Pai Celeste é tão sábia e Ele é tão soberanamente justo e bom que nos faculta novas oportunidades. Lembrando que nesta nossa jornada, o Mestre, há muito e muito tempo, 4,5 bilhões de anos atrás, ele já estava auxiliando com os arquitetos do universo, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, moldando este planeta que nos acolhe hoje, que é tão desrespeitado, tão desvalorizado em muitos momentos. Que este Pai, que esta lembrança que a doutrina nos dá, possa nos fortalecer, acreditando cada um de nós em que, a partir do momento que esses pilares aqui lembrados da doutrina espírita, especialmente para o dia de hoje, referente à imortalidade da alma, lembremos a página inicial onde o espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, no título da mensagem, Plenitude da Vida. Lembremos dessa plenitude. Agradeçamos aquelas pessoas que convivem conosco. Agradeçamos pelas tarefas que são colocadas no nosso dia a dia. Agradeçamos pela nova oportunidade de trabalho. Agradeçamos pelas dificuldades que se apresentam. Porque se elas aí estão, é porque precisamos. Que não paire em nossa mente nenhuma dúvida.
E como mensagem final, além de usarmos o valioso recurso da prece, que o Pai Celeste nos permite, usemos este recurso valioso de sintonia com os amigos espirituais, não para pedir, não única e exclusivamente para agradecer o muito que temos. E se observarmos, temos muito mais a agradecer do que a pedir. Mas além do pedir e além do agradecer, lembremos o que nem sempre lembramos, um fascinante instrumento que a prece nos oferece, que é de glorificar, agradecer de uma forma ampla a tudo que a vida nos oferece. Esta existência pode ter sido melhor do que muitas outras. Possivelmente teremos outras muito melhores do que essa que nós estamos tendo. Mas a melhor é a de agora. Não sabemos ao certo quanto tempo ainda temos. 5 anos, 10 anos, 20 anos. Se alguém já recebeu alguma comunicação espiritual dizendo quanto tempo de vida tem, cuidado com essa comunicação. Não é séria. Nós não sabemos. O que fazer então? Arregaçar as mangas, usarmos as nossas mãos, não simplesmente para pedir, mas para se prontificar ao trabalho. E lembrando o mestre Kardec, quando interroga os amigos espirituais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, na lei do trabalho, pergunta Kardec, o que deve se entender por trabalho? E os espíritos respondem, toda ocupação útil é trabalho. Que façamos de nossa vida, que coloquemos nela ocupações úteis, fúteis, não mais. Porque se colocarmos e continuarmos a colocar valores, ações fúteis, sentiremos medo, sentiremos dificuldades intensas em relação ao momento tão fascinante que é a desencarnação. Que esses amigos espirituais, então, continuem nos fortalecendo no ânimo, na coragem, e que possamos agradecer a todos eles os momentos que esta casa nos permitiu, estudando a doutrina, fortalecendo-nos no ânimo, na fé e na coragem de seguir em frente. Muita paz a todos nós.